Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos. Aleluia, Jesus. Estou eu aqui mais uma vez trazendo uma palavra e vou em seguida fazer uma oração. Glória a Deus. Aqui quem fala é a evangelista Lúcia de Fátima. Misericórdia. Eu abri aqui a Bíblia em Isaías 55 e vou ler aqui a partir do versículo 6. Glória a Deus. Eu costumo falar para as pessoas que Deus ele quer sempre que nós nos aproximemos dele, que nós busquemos a presença dele. E que a diferença não está em Deus, está em nós, que não olhamos para Deus, que não buscamos ele. E ele aqui nos chama a atenção e nos mostra o que ele quer de nós. Ele quer se aproximar de nós cada vez mais. Glória a Deus. Então aqui no 6 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Então Deus ele está mais perto de nós do que o nosso próprio fôlego. Graças a Deus. Lá no Salmo 121, fala que que Deus é próximo de nós como a nossa sombra. Então, a nossa sombra ele está ligado a nós, né? Como a nossa sombra. A nossa sombra não se afasta de nós. Então, nós podemos fazer o que quisermos, a sombra da gente vai estar sempre ligado a gente. Então, Deus ele é assim também conosco. E ele quer que todos sejam salvos. É por isso que ele chama a atenção. Aqui no 7 ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Graças a Deus. No 8 ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Então aqui o Senhor nosso Deus quer que nós estejamos dentro da vontade dele. Ele diz que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Então nós temos que buscar em Deus para que a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sonhos, nossos projetos estejam aliados com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que nós devemos nos converter a ele. Sem Deus nós não podemos coisa alguma, nós não fazemos coisa alguma, porque de Deus vem o querer e o realizar. Então quando nós nos convertemos a Deus, nós fazemos aliança com Jesus Cristo, ele se aproxima mais e mais da gente a cada dia. E se nós passarmos a viver baseado na palavra dele, nós vamos estar de acordo com o desejo dele. Ele diz que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Quem é o caminho que nos leva a Deus? O caminho é Jesus Cristo, é o caminho estreito, é a porta estreita, é Jesus Cristo. Então, quando nós fizermos essa aliança, porque para a glória de Deus, Deus já teve misericórdia de mim e eu já fiz essa aliança com Jesus Cristo. Mas quando você que ainda não fizer essa aliança com Jesus Cristo, você vai ter a certeza de quem é Jesus Cristo para você e o que ele pode fazer na sua vida, o que ele pode realizar. Porque a gente ouve falar da Bíblia, da palavra de Deus, de quem é Jesus Cristo, mas você só vai ter a certeza quando você se aproximar dele e fizer essa aliança com ele. Aqui no versículo 9 ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos que nós não podemos ir a Deus assim, mas ele fala da altura dos caminhos dele. Então, nós temos que buscar
a presença de Deus para a nossa vida, e aí os caminhos do Senhor nosso Deus vão estar também próximo de nós. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor nosso Deus aqui nos chama a atenção que nós temos que buscar a presença dele enquanto está perto. Então, eu falei no início que ele está mais perto de nós do que o nosso próprio fôlego. E é verdade. Se não fosse a misericórdia de Deus estar nos aproximar dele, nós nem existiríamos. Então, ele está acima, perto de nós. E nós temos que estar buscando a presença desse Deus. E estar buscando os caminhos dele, entrar nos caminhos dele. Como é que eu vou entrar nos caminhos de Deus? Quando eu fizer essa aliança com Jesus Cristo. Quando eu buscar em Deus a minha conversão. E aí eu tenho que me deixar ser transformada a minha natureza, o meu coração, buscar ter a mente de Cristo para que os pensamentos de Deus venham estar aliados aos meus pensamentos. Então, nós temos que buscar em Deus, orar e buscar nele a realização do desejo dele no nosso coração, a vontade de Deus para a nossa vida. Deus, ele quer que nós vivamos de acordo com a vontade dele. E às vezes nós, até mesmo o próprio cristão, o evangélico, o crente em Cristo Jesus, ele às vezes comete erro, porque Deus, ele quer que primeiro nós busquemos a presença dele, nós falemos com ele, para que ele venha estar nos mostrando o que devemos fazer, o caminho a seguir. Mas nós, às vezes, primeiro fazemos coisas, fazemos o que nós quisermos, depois é que nós vamos orar a Deus. Quando as coisas começam a ficar difíceis, aí nós vamos orar, pedir a Deus que venha consertar aquilo que nós já fizemos. E Deus não quer que nós vivamos assim, ele quer que nós primeiro busquemos a presença dele. É por isso que ele diz, todos os dias eu tenho falado disso, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Então, primeiro eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que ouvir a Deus. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio a palavra, aí Deus vai estar falando comigo. E eu tenho que silenciar em alguns momentos para ouvir a voz de Deus. É por isso que Deus nos chama a atenção que nós devemos meditar na palavra dele, examinar as escrituras sagradas. Porque quando eu examino as escrituras sagradas, ali Deus vai estar me revelando o desejo dele para a minha vida. Ele está revelando o desejo do coração dele para o desejo do meu coração. E às vezes nós não fazemos assim. Nós temos que estar examinando as escrituras sagradas todos os dias, de dia e de noite. Assim ele falou para Josué. Ele disse para Josué que se ele examinasse as escrituras sagradas todos os dias, de dia e de noite, ele não tivesse medo, porque ele, Deus, iria estar com os olhos postos sobre Josué. E na aflição dele, ele não precisaria nem pedir socorro, porque o Senhor nosso Deus estaria socorrendo. Eu mesma, hoje, nos tempos de hoje, porque Deus é o mesmo de ontem, o de hoje será o de sempre. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus que ele nos ama e ele quer que nós estejamos prestando atenção no que ele nos fala, porque ele quer que nós sejamos abençoados, ele quer que nós tenhamos a presença dele na nossa vida. Então, é por isso que ele nos chama a atenção, que nós temos que buscar enquanto ele está perto, porque ele quer se deixar ser achado por nós. Então, se nós buscarmos, se nós ouvirmos, ele vai estar nos guiando, ele vai estar nos dando a direção certa. Então, todos nós que já temos a presença de Deus, que já fizemos aliança com Jesus Cristo, temos que nos atentar para a palavra de Deus
E aqueles que ainda não fizeram aliança com Jesus Cristo, também tem que estar buscando fazer esta aliança para se aproximar de Deus. E aí Deus vai estar operando na vida de cada um, porque Deus ele quer que todos sejam salvos. Ele diz que infelizmente nem todos verão a glória de Deus, mas nós temos que estar buscando a presença de Deus o máximo que nós pudermos. E nós que já fizemos aliança, temos que estar levando a palavra de Deus a essas pessoas, falando com elas, mostrando o que Deus quer, que todos venham ter vida e vida em abundância. Então, que o Senhor nosso Deus, nosso Pai, que vem nos prometendo, nos dar salvação, porque é promessa do Senhor nosso Deus. Venha tocar no coração, na mente, na alma de todas essas pessoas que ouvirem a palavra dele, para que elas venham deixar essa palavra entrar no coração, deixar essa palavra surtir efeito na sua vida. Porque nós levamos a palavra, mas o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, ou seja, o ser humano do pecado. Então, que todos venham dar ouvido, venham ouvir e dar ouvido, ou seja, prestar atenção, porque Deus ele quer que todos sejam abençoados. Aí nós sabemos o que Jesus Cristo faz para estar nos amparando. Jesus Cristo, ele é o suprimento das nossas necessidades. Aqui Deus chama a atenção que nós temos que estar buscando. E hoje nós temos que buscar. Todos nós que temos uma aliança com Jesus Cristo, estamos procurando a nos firmar no Senhor Jesus Cristo, que é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Com ele nós teremos vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Então que todos venham ter essa oportunidade de ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo, de estar buscando a presença de Deus para suas vidas, estar se fortalecendo e fazendo uma aliança, porque Deus ele se aproxima daqueles que ainda não têm aliança com Jesus Cristo. E às vezes ele até abençoa, mas ele quer que nós tenhamos vida eterna. E vida eterna com ele nós só vamos ter quando fizermos aliança com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai estar nos amparando e falando verdadeiramente no nosso coração. E nós vamos estar vendo a glória dele no momento quando Deus... Nós vamos ver a glória de Jesus Cristo já ainda aqui nesse mundo terreno. Amém? Então que o Senhor venha em favor de todos, para a glória do nome dele. Eu vou fazer aqui uma oração no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus venha tocar na vida de cada um, que ouvir essa palavra, essa oração, na vida também dos crentes, dos que já fizeram aliança com Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus venha em favor de todos. Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha mão, Senhor, e eu te dou graça, meu Pai, porque eu creio, Deus, que o Senhor... O teu desejo, Pai, é que nós te busquemos cada vez mais. E aqueles que ainda não têm aliança com o Senhor, Pai, que eles venham ouvir essa palavra e ter o entendimento, Deus, abrir o coração para o Senhor e receber do Senhor essa palavra, porque o Senhor quer que todos sejam salvos, porque só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que nós busquemos a tua face, Deus, que todos busquemos a tua face e nos fortalecemos na tua presença, busquemos viver para a tua glória. Deus de poder, Deus de maravilha, Deus que fez os céus e a terra. Toca, meu Deus, na vida de todos, meu Pai. De todos aqueles que estão desejosos de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que estão desejosos de buscar a tua face, de te cultuar. Oh, Pai querido, vem com teu poder sobre todos, Pai. E aqueles que tiverem com algum problema de saúde, que o Senhor venha curá-los. Aqueles que estiver, Deus, precisando do teu socorro, vem com teu socorro sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade, Pai, na vida de todos nós, para a honra e a glória do teu santo nome. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.